No mundo atual, nos encontramos em uma sociedade onde cada segundo é muito valioso. Onde não existe descanso e somos consumidos a cada segundo pela rotina do dia a dia. Uma sociedade onde todos lutam freneticamente por seus próprios desejos, sem se importar com ninguém. Hoje, tudo é válido. Até mesmo se for necessário prejudicar alguém para conseguir realizar os seus próprios anseios. Neste mundo, encontramos pessoas que vivem uma vida sem nenhuma expectativa, sem sonhos, pessoas vazias, que vivem debaixo de falsas esperanças. Essas pessoas caminham sem conhecer a verdade, caminham sem conhecer Cristo. E sabendo disto, o que podemos fazer para ser uma igreja relevante e impactar a sociedade ao nosso redor? Hoje, Cristo nos convida a uma vida de adoração e de intimidade com Ele. E tendo uma vida de intimidade com Deus, vamos poder servir melhor o nosso próximo. E como consequência disso, estaremos proclamando o Evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo a sua vontade. E é justamente para isso que Cristo nos chama, para sermos uma família cristã em missão na cidade. Bom dia, a paz do Senhor a todos, seja todo bem-vindo por mais um culto. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Que o Senhor venha abençoar você nessa manhã, que o Espírito Santo esteja com você nessa manhã. Abra sua Bíblia, ou ligue o seu celular, Salmo 100, vamos à leitura. Aclama o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele. Que nessa manhã possamos adorar o Senhor, que essa palavra venha tocar nos nossos corações, que seja uma manhã abençoada, um sábado abençoado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença, Te adorando, Te glorificando o Teu nome, que o Espírito Santo venha consolar os nossos irmãos, o pastor, a irmã Beth, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa manhã abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Que adore o Senhor nesse momento. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente A família tem sido duramente impactada por essa pandemia que já dura mais de um ano. Os dados referentes às famílias são assustadores em nosso país, e muitas vezes as famílias não percebem como estão vulneráveis aos perigos que estão à sua volta. Pensando em apresentar um conteúdo bíblico para refletirmos sobre essa temática, queremos dialogar sobre princípios bíblicos que são eternos, porém contextualizados à realidade atual da família. Série Família. Seja bem-vindo, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Uma alegria ter você aqui conosco nesta manhã. Estamos felizes pela sua vida, como acabamos de cantar. A nossa segurança está no Senhor Jesus. Então é muito bom ter você aqui conosco. E antes de entrar na palavra de Deus, me permita compartilhar algumas coisas que estão no nosso coração neste momento. E a primeira delas, eu queria falar sobre gratidão. Gratidão pelo carinho e orações de cada um dos irmãos. O luto é um momento muito difícil, mas quando a gente encontra na comunidade cristã, na nossa família, a igreja local, quando a gente encontra amparo, orações, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E nessa semana vivenciei experiências muito intensas. Na última terça-feira, estava pela manhã consolando os meus queridos irmãos da Ribeiro, nossa irmã Beth e os seus filhos que perderam o pai, perderam o marido,
Então a gente estava consolando eles, e desde já a nossa oração e a nossa solidariedade pelo luto desta família que sofreu mais uma perca para esse vírus que tem arrastado aí os nossos corações, tem dilacerado, né, famílias. Então nosso carinho e nosso amor à família Ribeiro. E na quarta-feira, então eu fui consolado pela família Ribeiro e pelos irmãos aqui da família Alvorada e inúmeros amigos pela perca do meu pai. Então eu queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pelas orações. Segundo motivo de gratidão que eu queria trazer para vocês, a gente tem recebido tanto aqui de pessoas da família Alvorada, quanto de pastores queridos e amigos que estão perguntando a respeito das nossas comunicações. E eu queria aproveitar para agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Dani Reis, que tem prestado um serviço de gerenciamento das nossas redes sociais, ao irmão Nivo e toda a equipe dele, que tem nos conduzido aí nas gravações, enfim, em toda essa parte, e também ao nosso irmão Fábio Manfrim e a sua equipe, também nessa contribuição, para que a gente possa juntos, como uma equipe, compartilhar o Evangelho do Senhor. Eu cito esses três como líderes das suas respectivas equipes, mas na pessoa de cada um deles, queria agradecer imensamente a toda a equipe que tem contribuído para a comunicação da IAP Alvorada. Temos ainda muito a melhorar para compartilhar o Evangelho, mas vocês têm sido bênção na vida desta igreja. E terceiro razão para a gente agradecer, queria agradecer você, que é contribuinte, pela sua generosidade. Você que é dizimista, você que é ofertante. No link aí nós temos os dados para poder contribuir. Se você deseja fazer isso para a manutenção da família Alvorada, para que a gente consiga também prestar uma assistência social aqui à nossa comunidade, a sua oferta, a sua contribuição será muito bem-vinda. E por fim, eu queria que você anotasse aí 2 eventos. Primeiro, o drive-thru, que daqui a pouquinho vai começar, a partir das 12 horas até as 15 horas, na hashtag Eu Alcanço Vidas. Então nós queremos contribuir, auxiliando famílias que estão necessitadas. Quem passa fome, quem passa necessidade não espera. Então se você pode trazer 1 quilo de alimento, traga. Se você não pode contribuir com alimento, mas gostaria de ofertar, então na descrição aqui do vídeo tem a maneira de você contribuir. Então você contribui e nos envie, por gentileza, pelo nosso WhatsApp, o seu comprovante para a gente destinar a sua oferta 100% para assistência social dessa campanha Eu Alcanço Vidas. E às 16 horas de hoje nós teremos a Assembleia Regional de maneira online, lá pelo canal do YouTube da Convenção Paulistana Leste. Então que você possa participar. Muito bem, nós estamos no 2º dia da nossa série, Família, a vulnerabilidade dos dias atuais. A família tem sido duramente impactada por essa pandemia que já dura mais de 1 ano. Muitas vezes as famílias não percebem como elas estão vulneráveis aos perigos que estão à sua volta nesse tempo. E quando atingidas, as famílias precisam encarar inúmeros prejuízos. Então, a razão dessa série é a gente alertar para alguns riscos e alguns perigos desse tempo. E aí, nós temos aí a nossa série, todos os sábados pela manhã às 11 horas, e no último sábado nós falávamos sobre a intimidade da família em tempos de Netflix. E hoje a gente quer compartilhar com vocês sobre a dinâmica da família em tempos de home office. Por quê? Porque o home office se tornou uma realidade consolidada em meio à pandemia. Antes da pandemia, 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam em home office, segundo o IBGE de 2018.
A comparação com hoje do IPEA é que hoje são 20 milhões. Isso trouxe benefícios, mas também trouxe prejuízos. Surpreendentemente, uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020 mostrou que mesmo tendo que trabalhar mais, 78% dos home office se sentem mais produtivos trabalhando dentro de casa. Diferente do que muita gente possa imaginar, 80% dos gestores de empresas no Brasil estão satisfeitos com a transição graças ao uso das chamadas videoconferência. Essa forma de trabalhar se tornou padrão de cerca de 43% das empresas brasileiras. Em março de 2020, quando começou essa pandemia aqui na nossa nação, não foi fácil para as empresas, não foi fácil para os trabalhadores, mas agora as coisas estão se ajeitando a ponto de 43% das empresas brasileiras terem tornado padrão o home office. Mas nem tudo, quando a gente fala dessa realidade em meio à pandemia, nem tudo é flores. Segundo o Robert Half, 1 a cada 5 brasileiros listaram a dinâmica familiar como o maior desafio para o desenvolvimento do home office. E aí, dentro dessas dificuldades, no ambiente, na dinâmica familiar, nós temos, por exemplo, a incompreensão do processo por terceiros. Quantas vezes quem está nos acompanhando e que está aí em home office, de repente ouve alguém dizer o seguinte: olha, você que está aí em frente ao computador, que não está fazendo nada, você pode vir aqui ajustar o gás, você pode vir consertar isso ou aquilo. Nós temos dificuldade de entender a dinâmica do trabalho domiciliar, daqueles que prestam serviço diretamente da sua casa. Mas uma segunda dificuldade é a interferência constante dos filhos. Quantos memes nós não vimos aí durante essa pandemia? Quando alguns repórteres que estavam ao vivo e de repente o filho aparecia e participava ali de maneira inesperada daquela transmissão, daquela reportagem. Uma outra dificuldade do home office na dinâmica familiar é o acúmulo de afazeres domésticos. Porque trabalhos ou tarefas que antes não deveriam ocupar a nossa mente e a nossa rotina de trabalho, enquanto íamos para o escritório, para o local de trabalho, agora em casa tem que se preparar o café, de repente tem que se preparar o almoço. Para homens e mulheres, essa rotina acumulou as tarefas tanto do trabalho quanto as tarefas domiciliares, do cuidado com os filhos, das aulas online, de tudo isso. E um quarto problema é a ausência de limites claros. Em muitas famílias virou uma bagunça. Não se sabe quando é o momento de trabalhar, quando é o momento de buscar a Deus, quando é o momento de estudar, quando é o momento de se distrair. E uma outra dificuldade é a intensificação dos conflitos. Porque lá no trabalho já tinha conflitos, mas em casa, além dessa questão do trabalho, a convivência em meio a trabalho e rotina familiar intensificou os conflitos familiares. E por fim, uma outra dificuldade do home office na dinâmica da família é o esvaziamento da saudade. Porque esse negócio de sair para o local de trabalho e voltar para casa dava essa sensação da saudade. E aí o abraço era mais caloroso, o beijo era mais caloroso, a atenção aos filhos no retorno para casa de repente era mais atencioso. Mas nessa dinâmica da rotina diária da casa, se perdeu esse sentimento. Esse esvaziamento começou a existir. E é pensando em todas essas dificuldades
que eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso. E ele escreve esse trecho da qual a gente vai usar para falar sobre a vida comunitária. E eu gostaria de usar esse texto bíblico para trazer reflexões e princípios para essa dinâmica do home office, para essa dinâmica familiar que nós estamos vivendo. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse o aplicativo, se quiser acompanhe aqui conosco, lá em Efésios capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo 21. Nos diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Queremos rapidamente, com base neste texto bíblico, em que Paulo escreve àqueles irmãos, falando sobre o relacionamento comunitário, nós queremos extrair 5 princípios para a organização da dinâmica da família em home office. E o primeiro princípio é organização tática. O versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Esse verbo, lá no original, ele tem a ver com enxergar. Ele está relacionado com abra os olhos, estejam atentos. Significa ampliar a visão. E aqui está uma função técnica, como se fosse de um técnico de futebol que enxerga o todo. E aqui Paulo está dizendo para os irmãos: tenham cuidado, abram os olhos. Se não levantarmos os olhos para enxergar o que precisa, o ambiente da casa pode se tornar um inferno, pode se tornar um caos. É necessário conversar a respeito dessa dinâmica, porque quando é a vez da mulher avançar no trabalho, o marido precisa dar suporte para que ela consiga. E isso também acontece no vice-versa. Quando o marido está ali no trabalho e ele precisa avançar na frente de trabalho, a mulher e os filhos precisam dar suporte para que isso aconteça. Todos da casa precisam compreender a dinâmica. Por isso, se precisar, estabeleça a rotina. Coloque numa agenda. Porque se não tivermos o cuidado e não observarmos a maneira como a gente está entendendo essa dinâmica, a maneira como a gente está vivendo nesse ambiente familiar, nesse tempo onde trabalho, aonde lazer, aonde estudo, aonde adoração a Deus acontece, tudo no mesmo espaço, no mesmo ambiente, esse ambiente pode se tornar um caos nas nossas vidas. Então é preciso a gente organizar taticamente a nossa rotina. Um segundo princípio que nós vemos nesse texto é a otimização do tempo. Vou repetir para você: otimização do tempo. Porque o versículo 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em algumas versões diz remir o tempo.
porque os dias são maus. Remir o tempo é dar-se por inteiro. É complicado se dedicar ao trabalho pensando nas tarefas domésticas. É complicado estar ali no ambiente de trabalho e preocupado em trocar a fralda, preocupado em dar assistência para o filho, preocupado com outras atividades domésticas. Também é complicado se dedicar aos filhos e ao cônjuge, pensando no trabalho. Quantas vezes a mulher senta com o marido para tomar um café ou para conversar e o olhar dele está longe. O olhar dele passa por sobre ela e ela percebe que ele está longe, que a mente dele, que o coração dele não está naquele local. Isso detona a relação. Isso atrapalha qualquer relação. Para otimizar o tempo, primeiro você precisa de privacidade, você precisa de conforto, você precisa de iluminação adequada, você precisa de silêncio. E se você não pode ter isso, talvez você precisa dizer ao gestor da sua empresa: eu não tenho condições de trabalhar em casa. Para trabalhar em casa, você precisa de um planejamento. Você precisa ter uma agenda orientada por prioridades para conseguir avançar, porque senão você não consegue avançar. Se você não organizar, se você não tiver um planejamento da sua rotina, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. E também, para a gente otimizar o tempo, a gente precisa de foco e disciplina. Foco e disciplina para evitar a procrastinação, um dos males, talvez o demônio que atrapalha a gente avançar nas nossas atividades. E nesse tempo de home office, a procrastinação tem sido algo desafiador. Eu vou deixar para depois que as crianças dormirem. Eu vou deixar para depois do jantar. Eu vou deixar para depois do futebol. E quando você pega para fazer, você está sem energia, você está sem força, você não consegue mais lidar com isso. Ao mesmo tempo, nós também precisamos otimizar o tempo em família. E para otimizar o tempo em família, nós precisamos das três coisas, dessas três coisas também. Ambiente favorável. A gente precisa estar presente, você marido, você esposa, precisa estar presente nessa relação. Os filhos precisam se sentirem únicos, o ambiente precisa ser favorável. Segundo, precisa planejar. Pastor, mas planejar o meu relacionamento com a família é saudável planejar suas férias, é saudável planejar sua folga, é saudável planejar o seu passeio ou o seu momento de distração, o seu momento de lazer, mesmo que ainda dentro de casa, com seus filhos, com a sua família. E é necessário foco e disciplina no cuidado com os seus. Não deixe para amanhã, pois amanhã poderá ser muito tarde. Como eu disse no início aqui, eu perdi o meu pai nessa semana. E enquanto velava o meu pai ali no caixão, algumas reflexões, e ainda estou fazendo elas. Mas é importante que nesse momento a gente não tenha culpa, a gente não tenha remorso de algo que deixou de fazer. É importante que numa hora dessa a gente tenha consciência de que tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Porque senão a frustração, a tristeza, a depressão, a angústia, ela vem. Por isso, não deixe para abraçar amanhã. Não deixe para dizer o que é importante amanhã.
Não deixe para informar para a tua esposa o quanto ela é importante. Não deixe de dizer para o teu esposo hoje o quanto ele é valoroso para você. Não deixe de abraçar os teus filhos hoje, de dar o carinho para eles hoje, porque você não sabe como será o amanhã. Em terceiro lugar, o terceiro princípio para a gente organizar a dinâmica da família em home office: reabastecimento espiritual. O texto bíblico no versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixa eu dizer um negócio sério para você. Precisamos investir tempo de nossa agenda com o Senhor. Porque quando investimos tempo na nossa agenda com o Senhor, Ele nos refaz e Ele nos renova. É impressionante quando eu olho para Jesus e vejo Jesus se dedicando intensamente ao ministério, intensamente aos familiares. Mas nós podemos ver na dinâmica de vida de Jesus uma dedicação prioritária a uma vida de oração com Deus. Ele foi encontrar com o Pai no deserto antes de iniciar o seu ministério, antes de orar, antes de abençoar alguém, antes de fazer qualquer coisa no ministério. Ele vai para o deserto e lá ele tem um encontro com o Pai, e depois ele é batizado nas águas, e o Espírito Santo vem sobre ele. Mas durante o ministério, nós também vamos ver Jesus indo ao monte para orar sozinho, Jesus dedicando momentos a sós com Deus. Eu sei, você sabe da importância da oração, nós sabemos que a oração é importante, mas apesar de saber que a oração é importante, perceba, muitos não se apropriam do fortalecimento que vem desse tempo de dedicação exclusiva a Deus, porque é nesse tempo que Ele nos fortalece. E eu vou repetir para você, apesar de saber, muitos não se apropriam do fortalecimento que vem desse tempo de dedicação exclusiva a Deus. Porque quando a gente se dedica exclusivamente a Deus, tempo de oração, tempo de comunhão, o Senhor, Ele nos fortalece. Porque quando a gente não ora, nós perdemos a paciência facilmente. Quando a gente não tem uma vida de oração, a gente não consegue dissipar a irritabilidade. Ficamos mais críticos com aqueles que estão à nossa volta dentro de casa. Temos mais dificuldades em perdoar. Tem coisas que a comunhão com Deus é capaz de preencher e restaurar. Só o Senhor pode nos refazer e nos renovar. O quarto princípio para a organização da dinâmica da família nesse tempo é comunicação afetiva. E o texto bíblico no versículo 19 diz: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso na vida comunitária e também na vida do lar é que precisamos conversar uns com os outros da mesma maneira que conversamos com Deus. E perceba que nós não conversamos com Deus de qualquer jeito.
Quando a gente vai orar, por exemplo, a gente tem por hábito desligar a TV, fechar os olhos, e a gente começa a dizer pai, alguns dizem paizinho. Comunicação afetiva. Comunicação afetiva tem a ver com pedir com gentileza. Tem muitas coisas que a gente não consegue diante da dinâmica da família, porque a gente não pede com gentileza. Precisamos abandonar a comunicação áspera, a comunicação dura e até mesmo a comunicação violenta dentro das nossas casas. Precisamos abandonar. Porque comunicação afetiva também significa cobrar o outro com mansidão. Comunicação afetiva não é um atestado para não cobrar nada, porque nós precisamos cobrar aquilo que foi acordado, aquilo que foi definido em família. Mas nós precisamos cobrar com mansidão. Nós precisamos ter essa característica do fruto do Espírito dentro da nossa casa. Comunicação afetiva, ela orienta sem gritaria. Muitos dialogam em casa, conversam em casa, como um feirante lá na feira. Já viu como é lá na feira? Baixou a batata, a cebola, e eles vão gritando de tal maneira que as pessoas que têm o hábito de ir à feira, elas já não ouvem mais. Elas se acostumam ao ruído, e aquele ruído se torna apenas um barulho, e elas não prestam mais atenção no conteúdo. Segundo a pesquisa realizada pela Universidade do Minho, em Braga, 18% dos homens sentem-se descontentes com em relação à comunicação com as suas esposas. No entanto, 44% das mulheres entrevistadas revelam-se insatisfeitas quanto à comunicação do casal. O principal motivo para o pedido de divórcio por parte das mulheres não é a falta de dinheiro, não é a falta de um carro novo, não é a falta de oportunidade de emprego. O principal motivo para o pedido de divórcio por parte das mulheres é a falta de comunicação. É por isso que, segundo Marina Vasconcelos, ela é terapeuta familiar de casais lá da Unifesp, ela diz o seguinte: sexualidade insatisfatória, traição, problemas financeiros, divergência na educação dos filhos, ciúme patológico, síndrome do ninho vazio, entre outras coisas, poderiam ser resolvidas se a comunicação existisse e fluísse de forma saudável entre eles. Nós precisamos aprender a conversar da mesma maneira, em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, da mesma maneira que conversamos com o Senhor. Mas, pastor, eu não tenho o hábito de conversar com Deus. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Aí começa o seu problema. Eu não tenho vida de oração. Aí começa o seu problema. Quinto e último princípio para a organização da dinâmica da família: sujeição mútua. O texto bíblico diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tem muita gente que queria tirar esse versículo da Bíblia, mas ele está aí por um propósito. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Numa família secularizada, cada um luta pelo seu espaço. Tranca a porta do quarto, vou sair sem avisar. Cada um reclama dos seus direitos. Eu preciso, eu mereço, eu. É cada um buscando a sua própria necessidade. É cada um por si e Deus por todos. Só tem um detalhe. Isso não é família. Família não foi projetada para ser assim. Na família cristã, cada um luta para oferecer e garantir espaço a outra pessoa. Ao invés de brigarem um com o outro, precisamos brigar pelo esposo, pela esposa. Precisamos brigar pelos filhos. Porque na família cristã, cada um cuida das necessidades do outro. Então deixa eu repetir isso para você gravar bem aí. Na família cristã, cada um cuida das necessidades do outro. Mas pastor, quem vai cuidar de mim? Alguém vai cuidar, se a família for saudável. Porque na família cristã, é um por todos e todos por um. Isso é família. Isso é sujeição uns aos outros. Eu não faço somente aquilo que me alegra, somente aquilo que me dá prazer, somente aquilo que é em benefício próprio, mas eu faço pensando na minha esposa, pensando na Ana Paula, pensando na alegria dela, pensando nos sentimentos dela, pensando em tentar ajudar ela da melhor maneira possível e pensando nas minhas filhas. E assim ela vai fazer também comigo e com as minhas filhas. E assim você deve fazer com quem está aí na sua casa, na sua família. Pastor, então, quer dizer que é só aplicar esses 5 princípios e está resolvido, está pronto. Infelizmente, lamento te dizer que não é bem assim. Pois eu e você, preste bem atenção nisso, você e eu, nós não temos recursos suficientes para fazer acontecer. Por isso nós precisamos de Jesus. Ele é o único com todos os recursos suficientes. E ter Jesus muda a nossa história. Aonde Jesus entrou, aonde Jesus esteve presente, toda a família, aonde Jesus entrou e aonde Jesus foi recebido como Senhor e Salvador, Jesus mudou a história daquela família. Porque Jesus tinha habilidade de entender o outro. Jesus tinha habilidade de ter uma comunicação afetiva. Jesus tinha a habilidade de entender e fazer o outro se sentir amado, se sentir único e importante. Então nós precisamos de Jesus na nossa história. Se você que está nos acompanhando e ainda não tem Jesus, ou está distante de Jesus, talvez esse seja o tempo de você assumir um novo compromisso com o Senhor. Porque só Jesus, Ele pode nos ajudar em todo esse processo. Porque se Jesus não estiver envolvido, a gente vai se esforçar e por vezes a gente vai fracassar. Por isso, para a gente cantar e depois orar, para a gente refletir e praticar, primeiro, organize taticamente a sua casa. Segundo, estabeleça limites claros para cada oportunidade. Quando for o tempo de trabalhar, dedique-se inteiramente ao trabalho, a produzir, para fazer você, a sua empresa, o seu negócio avançar e crescer. Mas quando for o tempo de cuidar dos filhos, de brincar com os filhos, de conversar com a esposa, de dialogar entre si, faça isso com integridade, faça isso inteiramente. Não esteja na mesa para jantar ou na mesa para almoçar, com a mente lá no trabalho. A sua família precisa de você por inteiro ali.
E terceiro, reabasteça-se constantemente de Deus e do seu amor. Sem Deus, nós não vamos conseguir. Sem Deus não adianta. Sem Deus, a gente fica mais irritado, a gente não consegue compreender o outro, a gente não consegue ter uma comunicação afetiva, a gente não consegue se planejar, porque Deus preenche espaços que mais nada, que a Netflix, que as diversões, que nada pode preencher, somente Deus. Então reabasteça-se constantemente de Deus e do seu amor. Nós vamos cantar essa canção, e essa canção exalta Cristo. Pastor, mas o que tem a ver a exaltação de Cristo com família? Porque Cristo pode nos ajudar, e é por isso que a gente exalta Cristo. E somente Ele pode nos tornar suficientes para a gente amar melhor a nossa esposa, para você amar melhor o seu esposo, para você cuidar melhor e amar melhor os seus filhos. Então que a gente possa exaltar a Cristo com essa canção. E logo após nós vamos orar para que a gente consiga viver esses princípios na nossa casa. Acompanhe conosco e adore conosco neste momento. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Nós louvamos, exaltamos o Senhor. E esse Cristo, Ele pode restaurar a sua casa. Ele pode restaurar a dinâmica familiar da sua família. Então eu queria orar com você neste momento. Orar pelos pedidos que estão aí no nosso chat. Orar pela família da Beth, todos os seus filhos. Nós queremos orar por você que precisa da bênção do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és digno. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e não há outro como Tu, Senhor. É por isso que Te exaltamos, é por isso que Te exaltamos, Cordeiro de Deus, é por isso que glorificamos o Teu santo nome. Senhor, eu oro a Ti, ó Deus amado, em primeiro lugar, Senhor, pela nossa irmã Beth, nós oramos pelos seus filhos, Senhor, por cada um deles. Ó Deus amado, que o Teu refrigério e a Tua paz seja com eles neste momento de luto, Senhor. Eu apresento a minha família, os meus irmãos, os meus tios que estão neste momento também em luto, Senhor. Vá nos consolando, ó Deus amado, poderosamente. Senhor, cada um dos pedidos que os Teus filhos estão colocando aí no chat, nós cremos que Tu és o Deus poderoso para agir, Senhor, e é por isso que nós oramos, é por isso que nós glorificamos o Teu santo nome. Senhor, obrigado a Deus amado, porque o nosso irmão Flávio, Senhor, que estava tão mal, e a gente vem orando por ele nos últimos dias, ele já está de alta, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela vida do nosso irmão Flávio. E eu ainda peço a Te abençoe ele na recuperação, Senhor. Deus amado, eu oro a Ti, Senhor, por cada família, por cada casal que nos acompanha nesta hora. Ajuda, Senhor, esta família a se organizar taticamente. Ajuda essa família a otimizar o seu tempo, a reabastecer espiritualmente. Ajuda eles, ó Deus amado, a desenvolverem uma comunicação afetiva. Ajuda eles, Senhor, a sujeitarem-se uns aos outros, porque, ó Deus amado, na família cristã nós somos dirigidos pelos princípios da Tua palavra, meu Deus. Por isso, Senhor, ajuda a gente a estabelecer limites claros para cada oportunidade dentro do ambiente, dentro da dinâmica da família. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que nos capacite para que a gente se reabasteça constantemente de Ti, do Teu amor, da Tua presença. Por isso vem, Espírito Santo, vem sobre esta família, vem sobre este casal, restaura este diálogo que foi quebrado, restaura, meu Deus, esta família que está em ruínas, restaura para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Deus, dá necessidade, dá sensação de urgência para esse homem, para essa mulher, para esses filhos. Não temos tempo a perder, Senhor. Por isso ajuda eles a dizerem hoje o quanto amam. Ajuda eles, Senhor, a demonstrar os seus sentimentos hoje. Ajude eles a viverem, ó Deus amado, de maneira digna do Teu evangelho. Nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre este lar, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aguardamos você aqui no nosso drive-thru. Vai ser uma bênção a gente poder contribuir, ajudar as famílias que estão necessitadas. Que a bênção do Senhor seja com você. Tenha um sábado abençoado em nome de Jesus. Permita deixar a bênção pastoral aí na sua casa. Senhor, obrigado por esta manhã, esse início de tarde. Nós louvamos o Teu santo nome por cada membro da família Alvorada. Nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Exaltamos a Ti. Obrigado, meu Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Deus te abençoe.